Vamos para a nossa 14ª aula. Estamos falando sobre capacitores, capacitância, assunto referente ao capítulo 25 de nosso livro. E vamos concluir isso agora com um pequeno tópico que tem lá no final, que é a respeito da chamada visão atômica dos dielétricos, ou seja, discutimos na aula anterior, na terça-feira, sobre como inserir um dielétrico entre duas placas de um capacitor aumenta a capacitância dele, né? Só que eu não disse por quê. Então, eu não disse por quê, pelo fato de que isso envolve a natureza atômica do material, ou seja, para entender como é possível que esse fenômeno aconteça, a gente tem que pensar nos átomos que constituem o material dielétrico lá, o isolante, né? Quando a gente pensa nisso, a gente está se referindo a um fenômeno chamado polarização, tá? Esse vai ser o fenômeno que vai nos interessar aqui nessa discussão final a respeito de capacitores. Então, o nome do fenômeno é polarização. A polarização é uma orientação dos átomos do material em que cada um deles é entendido como se fosse um pequeno dipolo, né, que vai se alinhar com o campo entre as placas do capacitor. Resumindo, é isso. Mas vamos devagar. Peço só um segundo aqui, só para eu ajeitar aqui a janela, que a luz está na minha cara. Já volto. Não sei como está aí onde vocês estão, mas aqui o verão tá chegando, tá esquentando. Bom, então, vamos pensar numa substância específica. No caso aqui, vamos pensar na água, né? Que ela é um exemplo muito interessante, simplesmente pelo fato dela ser muito, muito presente na vida, né? E também em qualquer aplicação industrial que se imagine. Em algum momento tem que se levar em consideração a umidade, a água, etc. E ele também serve de modelo por ser o que se chama de um dielétrico polar. O que significa isso? Significa que a molécula de água ela tem um lado positivo e um lado negativo, né? Então aqui no centro eu botei uma representação gráfica disso, que não tem absolutamente nada a ver essas cores, né, com os átomos, vocês sabem disso, só um desenho. Mas o que nos importa aqui é que existe um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, de tal modo que o oxigênio ele é mais eletronegativo, né? Ele é mais negativo, melhor dizendo, porque ele está com excesso de elétron em comparação com os hidrogênios aqui nessa ligação química, né? Então isso gera uma espécie de dipolo, que eu inclusive desenhei errado aqui, né? Em relação à figura, mas enfim, vamos inverter de cabeça para baixo essa molécula, né? Então bem aqui ela vai ter um lado negativo e aqui um lado positivo. Qualquer coisa que tenha um polo positivo e um polo negativo, a gente pode simplificar a compreensão dele imaginando que ele é um dipolo, né?
Então, numa primeira ideia, a gente pode entender uma molécula de água como sendo um dipolo, que foi o que nós estudamos no início da disciplina, foram os dipolos. Com isso, vamos imaginar agora esse dielétrico aqui na figura A, aqui do lado direito, retirada do livro. Então, numa situação comum, as moléculas de água elas são dispersas, né? Elas têm também uma chamada ligação, que é a ponte de hidrogênio, né? Mas, enfim, não nos interessa isso agora, tá? O que vai interessar aqui não é a interação entre as moléculas de água, uma com a outra, mas sim o seguinte, ó. Cada uma delas vai ter um momento de dipolo, que vai do negativo para o positivo. E esse momento de dipolo é um vetor. Sendo vetor, ele tem uma direção e tem um sentido, né? Certo? Então vamos imaginar isso, certo? Agora, vamos voltar aqui para onde a gente estava, né? Que é os capacitores. Então, quando a gente coloca esse dielétrico entre duas placas, aqui, entre uma placa positiva e uma negativa, vai acontecer um processo nesse dielétrico chamado de polarização, tá? Então, esse processo, macroscopicamente, ele vai fazer com que esse dielétrico bem aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor, de verde aqui. Bem aqui está o dielétrico, né? O dielétrico aqui entre as placas. Esse aqui é o dielétrico, tá? Vou apagar isso aqui, senão vai atrapalhar o outro desenho, mas enfim. Bem aqui no meio tem um dielétrico, poderia ser cerâmica, poderia ser, sei lá, borracha, silício. Lá no livro tem uma tabela com valores, né, de capacitância de cada um desses, de constante dielétrica de cada um desses materiais que vai alterar a capacitância do capacitor como um todo, né? Então, macroscopicamente, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Aqui perto da placa negativa, isso daqui amarelo é a placa negativa. É a placa negativa do capacitor. E essa outra amarela aqui da direita é a placa positiva do capacitor. Tá? Então, a parte do dielétrico que vai ficar mais perto da placa negativa, ela vai se polarizar positivamente, ou seja, os elétrons eles vão se deslocar aqui da esquerda para a direita. Aliás, não é os elétrons, né? Desculpa aí, pessoal, eu confundi aqui. Então, positiva, macroscopicamente, o que vai acontecer é que vai ter um acúmulo de carga positiva do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? Porque está perto da placa negativa do capacitor. Então, né, cargas opostas se atraem. Então, a parte do dielétrico que está aqui perto da placa negativa vai ficar positiva e a parte que está perto da placa positiva, aqui do lado direito, vai ficar negativamente carregada, certo? Como explicar isso microscopicamente? É isso que nos interessa agora, certo? Então, o que acontece é o seguinte, ó, antes de ligar o campo elétrico gerado pelo capacitor, né? Antes disso, as moléculas da água elas estão de qualquer jeito. Só que a partir do momento que a gente liga o campo elétrico de fundo bem aqui, que é o campo entre as placas, ó, aqui tem uma placa, aqui tem outra, né? E o campo vai estar orientado assim, de uma placa para outra, saindo da positiva e indo para a negativa, né? Então, no final, o aspecto desse campo elétrico entre as placas vai ser mais ou menos essas linhas azuis aqui, ó, que estão no fundo dessa figura. Então, quando isso acontece, quando a gente estudou lá de elétricos, de polos, a gente viu que na presença de um campo elétrico, o dipolo ele vai sofrer um torque, né? Ele vai sofrer um torque, aqui está positiva, negativa, e a tendência desse torque é fazer com que esse momento de dipolo, esse dipolo se alinhe com esse campo. Então é como se ele fizesse uma força que tende a girar aqui o dipolo para fazer ele ficar assim, na mesma direção do campo. Então aqui vai estar o dipolo, aqui vai estar o campo. Essa é a tendência natural.
É claro que algumas moléculas de água elas vão ficar mais desalinhadas que outras, mas ó, como está aqui na figura. Então, essa figura aqui de cima, que ela está mais assim, ó, inclinada para baixo. Essa outra está mais para cima, mas quando a gente tira a média, é como se as duas estivessem para cá, paralelas ao campo elétrico, certo? Então, o nome desse efeito aqui que está acontecendo é polarização. Por quê? Porque as moléculas elas são polares, de fato, mas isso não é o ponto central. O ponto central é que quando a gente aplica o campo elétrico, as cargas positivas vão se virar, elas vão estar olhando aqui para a direita, e as cargas negativas elas vão estar olhando aqui para a esquerda, porque a tendência natural, devido ao torque sobre o dipolo, é que ele fique alinhado paralelamente ao campo elétrico, orientando o lado positivo para a seta positiva do campo elétrico e negativo para o negativo. Certo? Deu para entender, pessoal, essa justificativa, esse comportamento microscópico? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Tá bom. Muito bem, então. Ok? Então a ideia é mais ou menos essa. Quando a gente coloca um dielétrico entre duas placas de um capacitor, o capacitor produz um campo elétrico. Esse campo elétrico vai provocar um fenômeno chamado polarização, que significa que as moléculas de água elas vão ter a tendência de se alinhar aqui com o campo elétrico. Então, o seu momento de dipolo vai ficar paralelo ao campo elétrico, né? Esse aqui, ó, vai estar paralelo, aproximadamente. Só que aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Quando isso acontece, percebam que aqui na parte de cima, como a gente já estudou, os dipolos eles produzem um campo, né? Se eles têm uma diferença de carga aqui, eles produzem um campo que tem um aspecto mais ou menos paralelo ao próprio momento de dipolo. Então, o que vai acontecer? Acontece que quando a água ela está dispersa, assim, ela não está sujeita a um campo elétrico, ela está despolarizada como um todo. Por quê? Porque cada molécula vai ter um certo momento de dipolo e quando a gente soma tudo, não dá nada, né? Então é por isso que a gente não enxerga nenhum efeito disso macroscópico. Ou seja, no mundo real, quando a gente vai beber a água, fazer qualquer coisa com a água, a gente não percebe nenhuma polarização. Por quê? Porque os dipolos de cada molécula estão desorganizados. Mas a partir do momento em que esse objeto está sujeito a um campo elétrico aqui, os dipolos vão se alinhar e aí vai surgir o campo elétrico gerado por esses dipolos, certo? Não é interessante isso? Quer dizer, vai ter uma espécie de efeito cíclico aqui, porque o campo elétrico externo E vai gerar uma polarização aqui nas moléculas de água, que por sua vez vão produzir outro campo E, e esses campos vão se somar, certo? E a mesma coisa vai acontecer com dielétricos apolares, só que tem uma sutileza aí, né? A sutileza é a seguinte: materiais apolares são aqueles que a molécula não é polarizada, né? Uma molécula neutra, ou um átomo neutro no caso de uma substância monoatômica, como por exemplo gás hidrogênio, sei lá, algo assim, né? Enfim, aí não vai ter polarização na molécula, ela vai ser apolar. Mas quando a gente submete essa substância apolar, aqui representada por um campo elétrico nulo, quando a gente coloca ela entre duas placas de um capacitor, aqui, por exemplo,
vai surgir esse campo elétrico, né, externo, que vai apontar para fora do positivo. Esse aqui seria o campo elétrico externo, representado aí na figura por esse E0, né? E vai acontecer uma polarização, como se diz, por deslocamento, porque, ó, vamos imaginar que fosse um átomo de hidrogênio, né? Vamos imaginar que, temporariamente, só para a gente refletir um pouco, que fosse um átomo de hidrogênio, que tem um próton aqui e um elétron bem aqui, né? Então ele está girando aqui esse elétron de tal maneira que a posição dele é mal definida, né? A gente não pode dizer que o próton está aqui e o elétron vai estar em qualquer lugar, né? A gente sabe que ele vai estar orbitando aqui de algum modo, em algum sentido, e ele vai estar lá. E aqui vai estar o próton P positivo. P mais. Mas a partir do momento que a gente coloca um campo elétrico externo bem aqui, no E externo, o que vai acontecer é que o próprio átomo vai se polarizar, né? Então, mesmo ele sendo apolar, porque ele não tem um momento de dipolo bem definido aqui, a partir do momento que a gente bota um campo elétrico, esse elétron vai ser mais puxado para cá, para o lado positivo, e o próton vai ser mais atraído aqui pelo lado negativo. Então, isso vai fazer com que o elétron fique mais para o lado esquerdo e o próton fique mais aqui para o lado direito, né? Ou seja, o próprio átomo apolar vai se polarizar, ou seja, vão surgir polos nele. É isso que significa polarizar, é surgir polos, né? Então, aqui o átomo ele vai ficar mais ou menos polarizado no seguinte sentido, de que o elétron vai estar mais para cá e o próton mais para lá. Mesmo que eles troquem de posição de vez em quando, na média, a gente pode dizer que o próton ele vai passar mais tempo para o lado direito e o elétron mais tempo para o lado esquerdo. Então, é assim que funciona a polarização numa substância apolar, ou seja, uma substância que inicialmente as partículas dela não tinham nem polo positivo nem negativo. Quando a gente submete, vai acontecer isso. E aí no final o que a gente vai ter é essa figura bem aqui, que eu desenhei aqui do lado esquerdo. Aqui está o campo elétrico externo apontando da esquerda para a direita. Essa cor não está boa. Campo elétrico externo aqui apontando da esquerda para a direita, né? Como aqui estão as cargas positivas e aqui as negativas, né, do capacitor, aqui vão estar as placas do capacitor, essa placa meio estranha que eu desenhei, né? Então, as negativas vão ser atraídas mais para cá e as positivas mais para lá. Então, o próprio dielétrico agora vai estar gerando um campo semelhante ao de um dipolo, em que aqui tem um acúmulo negativo e aqui um acúmulo positivo em igual intensidade, né? Mas em sentido oposto. E isso vai gerar um campo que faz isso aqui, né? E aqui as setas chegam. Então, na média, esse campo elétrico ele vai ser oposto do lado de fora, vai ser mais ou menos o mesmo sentido do capacitor, mas não é do lado de fora que nos interessa. O que nos interessa é dentro, né? Então, vamos refazer a figura agora olhando aqui para dentro. Por que que nos interessa é dentro? Porque é dentro do capacitor que vai estar o campo elétrico que vai ditar o que vai acontecer com ele. Então, se aqui vai ter um acúmulo de cargas negativas do lado esquerdo e positiva do lado direito, então dentro do dielétrico vai surgir um campo elétrico que vai fazer isso aqui, ó. Vai sair das positivas e ir para as negativas, porque esse é o sentido sempre do campo. Então, esse campo elétrico vai ter um sentido oposto ao inicial, que era o E0, né? Então, esse vermelho aqui é o campo gerado pelo dielétrico,
E esse campo E0 bem aqui é o campo do capacitor. E aí o resultado final é que o campo final é esse aqui. Esse é linha. Aliás, eu me confundi. O do dielétrico é que seria esse E' porque ele é oposto ao campo do capacitor, que é o E0, né? Deixa eu só corrigir aqui logo de uma vez, senão vai ficar bagunçado demais. Então, o campo do dielétrico é esse E' bem aqui, que ele é oposto ao inicial. Então, o resultado disso é que o campo no interior do dielétrico ele vai ser atenuado e ele vai ser igual a esse Ezinho vermelho menor aqui, tá? Então, esse é o processo que acontece quando a gente coloca um dielétrico entre as placas de um capacitor. Então, independente do material lá do dielétrico ser polar ou apolar, vai acontecer uma polarização e essa polarização ela vai ser diferente se ele for polar ou apolar, mas o efeito não vai depender se o material é polar ou apolar. O efeito é, dentro desse dielétrico vai surgir um campo que se opõe ao campo do capacitor, por consequência, o campo efetivo final no meio do dielétrico entre as placas do capacitor vai ser menor do que era antes, certo? Então a ideia é mais ou menos essa. Vou fazer perguntas conceituais em relação a esse processo aqui que eu expliquei na nossa próxima lista, tá bom? Então, eu gostaria que vocês se esforçassem para tentar entender esse processo aqui, que não tem realmente muito cálculo difícil para fazer nisso aqui. Teria se fosse a gente estivesse estudando a disciplina de eletromagnetismo mais avançada, mas não tem. Então, vamos tentar entender esse processo aí, que é uma coisa interessante de pensar e de saber, tá bom? E aí na nossa lista eu vou fazer perguntas sobre isso. E aí uma coisa que também cabe mais para o eletromagnetismo mais avançado, mas que a gente precisa saber, por isso eu vou apenas apresentar sem mostrar nada, é a lei de Gauss em dielétricos, né? Então a lei de Gauss aqui, quando a gente introduz esse dielétrico aqui no meio, que seria isso aqui, ó, que o livro bota dessa outra cor aqui, que eu pintei aqui de amarelo temporariamente aqui, ó, esse é o dielétrico. Essa cor não tá boa, pera rapidinho. Tá, então esse aqui seria o dielétrico. Tá? Então, quando a gente introduz o dielétrico, esse dielétrico ele tem uma constante K, que é a sua constante dielétrica, né? Como nós já vimos. Então, o que vai acontecer é que a lei de Gauss ela vai continuar válida, só que a gente vai ter que trocar o ε0 pelo epsilon, que é a constante dielétrica vezes ε0, tá? Então vai acontecer isso. Onde tiver ε0, a gente tem que substituir por epsilon vezes a constante dielétrica do meio. Então isso aqui deve substituir ε0. Então quando a gente faz isso na lei de Gauss, por exemplo, aqui em vez de epsilon a gente vai trocar de ε0 a gente vai trocar por epsilon, certo? Como eu risquei aqui, escrevi epsilon, certo? E com isso, a gente pode passar esse epsilon multiplicando, né? Bem aqui e cortar esse ε0 daqui. E aí vai aparecer esse epsilon vezes z. Vou ter que apagar aqui, senão vai ficar estranho. E aí vai aparecer epsilon vezes z. Esse produto é um campo vetorial chamado campo de deslocamento. D igual a epsilon vezes z. E quando a gente usa esse campo,
né? Eu vou fazer a conta aqui, ó. A lei de Gauss no dielétrico seria essa. E escalar dA igual a carga encerrada sobre epsilon. Onde eu vou chamar a atenção para vocês que agora embaixo aqui não é mais epsilon zero, e sim epsilon, que é igual a kappa vezes epsilon zero, certo? Então, passando esse epsilon para cá, fica epsilon E, epsilon vezes o campo elétrico, e aí a lei de Gauss no dielétrico, ela fica a integral de uma superfície gaussiana fechada aqui, do campo de deslocamento escalar dA é igual a carga livre. A carga livre seria a carga que não é de polarização, então seria esse mais Q ali do capacitor nessa superfície gaussiana vermelha aqui da figura, tá? Bom, então, alguma pergunta em relação a isso aqui, pessoal? Que com isso a gente concluiria, então, o capítulo 25. Não? Tá bom. Então, vamos iniciar. Tá legal, obrigado por responder. Então, vamos iniciar aqui o capítulo 26, que é sobre corrente elétrica, né? E resistência elétrica. Então, no capítulo 25, a gente começou a falar um pouco de circuitos, estudamos as propriedades do capacitor. Interessante a organização do livro fazer isso, porque para entender um pouco sobre capacitores, vocês devem ter percebido que nós não precisamos discutir muito sobre corrente elétrica, nem sobre circuitos, né? A gente discutiu mais sobre campo elétrico, né? Que é uma coisa que a gente já estudou. Só que para a gente continuar a entender melhor os circuitos elétricos, a gente precisa parar um pouco agora para estudar o que é a corrente e como ela funciona, né? Então, a corrente elétrica basicamente é o fluxo de carga elétrica. Então, quando tem carga elétrica em movimento e esse movimento ele tem um saldo, ou seja, foi no fim das contas foi carga de um lado para o outro, ou seja, ela não foi e voltou, ela foi, né? Quando tem esse fluxo verdadeiro de carga, tem uma corrente elétrica. É isso que ela significa. E aí, quando a gente discute isso, a primeira coisa que a gente tem que falar logo é o conceito de resistência elétrica, né? Porque cada material ele vai ter uma facilidade ou dificuldade de conduzir a corrente. E essa facilidade maior ou menor, ela está relacionada a um número que a gente vai chamar de resistividade. Então, um material com alta resistividade é um material que resiste muito à passagem da corrente. E também a gente pode definir a condutividade, que é o inverso disso. Então, um material muito resistente, ele tem baixa condutividade, ou seja, ele conduz pouco. E um material que tem baixa resistividade, ele tem alta condutividade. Ou seja, se ele resiste pouco, quer dizer que ele conduz bem a corrente, né? E isso é para um material. Agora, quando a gente constrói um dispositivo, um objeto, um equipamento com algum material, esse material ele vai ter o que a gente chama de resistência à passagem da corrente. Todo material vai ter uma determinada resistência, né? Então, às vezes a gente despreza, por exemplo, a resistência dos fios, mas a verdade é que se a gente construir quilômetros e quilômetros de fio, no fim das contas vai ter uma perda. Essa perda se deve justamente à resistência do fio.
certo? Então, para a gente continuar a entender circuitos, a gente tem que falar sobre corrente, e nós vamos estudar nesse capítulo o que é a corrente elétrica em detalhe, vamos ver suas propriedades em detalhe, e vamos discutir também o que é uma resistência elétrica, né? Como a gente pode medir e entender esse conceito, certo? E aí depois, no próximo capítulo, no 27, a gente vai discutir um pouco melhor circuitos, né? Então, eu diria que esses três capítulos, 25, 26 e 27, seria uma boa introdução ao estudo de circuitos elétricos, tá? E os quatro primeiros capítulos que nós vimos, 21, 22, 23 e 24, seria o que nós chamamos de eletrostática, que é o estudo do campo elétrico estático. Né? Muito bem. Então, vamos falar sobre a corrente elétrica. Esse conceito, ele, como eu disse ainda agora, ele se trata do deslocamento de cargas elétricas. Então, é meio óbvio, né, que seja isso, mas tem uma pequena sutileza que a gente tem que ter em mente. Se tem aqui uma carga e ela se deslocou para lá, depois ela voltou, e isso aconteceu num certo intervalo de tempo, então qual foi a variação de carga bem aqui? A variação de carga foi zero. Tá? Então, mesmo que a carga tenha se movimentado, se ela voltou para o ponto inicial, isso não é um fluxo líquido, digamos assim, efetivo de carga, né? Isso acontece, por exemplo, nos fios metálicos o tempo inteiro. Se a gente parar para pensar na estrutura fina lá do metal, dentro dele tem átomos de um material metálico, poderia ser, por exemplo, o alumínio, que é muito comum na nossa vida, né? Nas panelas, etc. Então, lá no alumínio das nossas panelas, os elétrons eles são chamados de semilivres, né? Porque eles são presos à rede, são presos ao material, mas, ao mesmo tempo, eles podem fluir de um átomo para o outro, e eles fazem isso o tempo inteiro. Mas, quando sai um elétron daqui para lá, num metal que está em equilíbrio, né, sem estar ligado em circuito nenhum, tem um outro elétron vindo no sentido oposto. E isso está acontecendo a todo instante. Então, no fim das contas, a corrente elétrica que a gente vai representar pela letra I, num material em equilíbrio, vai ser sempre zero. Então, vai ter uma corrente elétrica no metal quando a gente ligar isso num circuito. Quando a gente ligar isso aqui num polo positivo e ligar o outro lado aqui num polo negativo. Porque aí isso vai gerar uma diferença de potencial que vai gerar uma corrente. Certo, pessoal? Então, tenham em mente essa noção aqui de que a corrente que vai nos interessar não é qualquer uma. É uma corrente efetiva. Então, quando a gente ligar esse metal aqui na bateria, vai ter um sentido preferencial para os elétrons andarem. Então, a maioria dos elétrons vai estar o tempo todo indo só para a esquerda. Então, vai ter um fluxo ordenado de cargas. Elas estão ordenadas, elas estão indo daqui para lá. E esse é o sentido do deslocamento dos elétrons. Então, a corrente elétrica, ela é um fluxo de carga elétrica, que ele é ordenado, tá? E, e ele pode ser medido, né? Então, como é que a gente mede a corrente? Então, uma corrente média é igual a uma variação de carga dividido por uma variação de tempo. E uma corrente instantânea, que vai ser a fórmula que a gente vai usar, não sei nem onde escrever isso, vou ter que deixar aqui no outro lado. Então, bem aqui, ó, a corrente instantânea, ela vai ser
a derivada da carga em relação ao tempo, tá? Então, como vocês já estão acostumadas e acostumados, né, a passar dessa coisa de média para uma grandeza instantânea, que vocês já estudaram cálculo, física 1, física 2, né? Vocês sabem que quando a gente sai de uma média para uma grandeza instantânea, a gente substitui os deltas aqui da média por uma derivada, né? Então, na média, a corrente é um fluxo de carga por unidade de tempo. Só que instantaneamente é uma derivada, né? Porque a derivada ela mede o fluxo que acontece a cada instante. Então, essa daqui é a definição de corrente. A definição matemática, né, de corrente. Matemática de corrente. Certo, pessoal? Se vocês tiveram a sorte ou o privilégio de fazer um bom ensino médio em relação à disciplina de física, vocês devem ter visto essa definição, pelo menos em ΔQ, ΔT, alguma vez, né? Mas aqui para a gente, a corrente ela vai ser sempre dQ dt, ou seja, a derivada da carga em relação ao tempo. Que é essa definição aqui, que eu escrevi duas vezes. Então, vamos entender essa definição matemática. Então, matematicamente, a corrente é uma grandeza física, que eu vou discutir a unidade dela daqui a pouco, tá? Então, a corrente é uma grandeza física que mede um fluxo de uma quantidade de carga que está se movendo, dividido por um intervalo de tempo em que esse movimento acontece. Então, na média, essa corrente é uma variação de carga, um ΔQ, dividido por um ΔQ. Mas é um ΔQ de quê? Né? Então, é mais ou menos o seguinte, a corrente ela é medida em cada ponto do espaço. O caso que mais nos interessa é o caso de um fio que conduz corrente elétrica. Então, a gente considera temporariamente o fio aqui unidimensional, ou seja, a gente vai esquecer que ele é, na verdade, um tubo, e a gente vai considerar ele como se fosse só uma linha, em uma dimensão apenas. E aí a gente vai medir a corrente que passa por um ponto desse fio, que é esse ponto que eu estou pintando de azul aqui, tá? Então, vai nos interessar a corrente nesse ponto azul aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar um cronômetro e vai medir um tempo de 1 segundo, ou o tempo que for, e a gente vai medir quanta carga passou para cá ou para cá, nesse 1 segundo, de maneira líquida, ou seja, se passou 10 para cá e 3 para o outro lado, então, na verdade, o fluxo líquido seria 7 coulombs da esquerda para a direita. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a corrente ela mede só isso, só o fluxo resultante aqui, líquido. Então, se passou para cá 7 coulombs em 1 segundo, então a corrente elétrica vai ser 7 coulombs dividido por 1 segundo, que é 7 coulombs por segundo. Tá? Então, isso é um exemplo de corrente elétrica. Agora, se esse ΔQ ele fica cada vez menor, e à medida que o ΔT fica também cada vez menor, isso é uma derivada, né? Então, a gente tem que substituir essa média por esse limite aqui, que é uma derivada, né? Que é a derivada da carga em relação ao tempo. Então, essa seria a definição mais correta, mais precisa do que é matematicamente a corrente elétrica. Uma coisa importante de dizer, para que a gente não fique muito abstrato, eu não sei vocês, mas eu acho que é bastante comum a gente estar estudando física às vezes e esquecer que a gente está falando da realidade, né? Então, a corrente ela não é um fluxo de carga no sentido de que a carga não existe independentemente de outras coisas, ou seja, eu não posso segurar na minha mão uma carga elétrica. O que eu posso segurar é um pedaço de matéria, onde nessa matéria vai ter um excesso
de carga ou positiva ou negativa, ou ele vai estar em equilíbrio. Então, na verdade, a corrente ela não é um fluxo de carga. A gente fala fluxo de carga por um abuso de linguagem, mas ela é um movimento de portadores de carga elétrica. E esses portadores, eles podem ser elétrons, eles podem ser moléculas, como foi a molécula de água ainda agora, né? Uma molécula de água aqui, no caso seria vista como um dipolo, então talvez não seja um exemplo muito bom, mas poderia ser um íon, né? Nesse caso aqui um cátion, poderia ser um ânion também, né? Inclusive, pessoal, olha que interessante, os nossos neurônios, eles funcionam através de uma corrente elétrica que não é feita exatamente com elétrons, mas sim com íons, né? Interessante isso, se vocês tiverem curiosidade depois de ver. Vejam sobre as sinapses, que são as ligações entre os neurônios. Quem tiver curiosidade, pode dar uma pesquisada aqui. Então, no nosso cérebro, ele... Não sei se está bom aqui na Wikipédia, mas enfim. A sinapse, né, é a ligação entre os nossos neurônios e eles funcionam com impulsos elétricos. E esses impulsos, eles não acontecem... O que é um impulso elétrico, senão uma corrente? É o que a gente está estudando. Então, dentro do nosso cérebro, simplesmente por a gente estar falando agora, ou pensando, ou existindo, né, tendo vida, é porque está passando milhões, talvez bilhões de correntes elétricas dentro do nosso cérebro, do nosso corpo, a todo instante. E essas correntes, elas não funcionam como um fluxo de elétron. Não é igual a corrente num fio de metal. Elas funcionam através de íons. É porque o íon ele é um portador de carga. É isso que eu quero dizer. No caso, por exemplo, o sódio aqui é um portador de carga positiva e o cloro, portador de carga negativa. E isso vai produzir uma corrente no nosso cérebro aqui, que é o que faz uma informação sair de um neurônio para o outro. E quem tiver curiosidade, pode dar uma lida aqui, tem coisa interessante para ver, tá? Então, é mais ou menos essa ideia da corrente elétrica, matematicamente falando, tendo em vista esse aspecto mais físico, né? Mais real, de imaginar que, na verdade, se trata do fluxo de um portador, ou seja, a carga ela não tem vida própria. Vocês nunca vão ver um Coulomb andando na rua. E também não vão ver o Coulomb andando aqui no fio. O que existe no fio é um elétron andando. O que existe no nosso cérebro são íons andando. E aí, a unidade de corrente, ela é aquela que eu já escrevi. Então, é a divisão, sendo corrente uma medida de carga dividido por tempo, é natural, então, que a sua unidade no Sistema Internacional de Unidades, no SI, ela seja a unidade de carga no SI, que é Coulomb, dividido pela unidade de tempo no SI, que é o segundo. E o nome dessa unidade Coulomb por segundo é ampere, tá? Então, a unidade do SI de carga de corrente elétrica é o ampere. Como ele era francês, tem esse acento grave aqui no E, tá? Então, não é ampere, não é assim, ó, tá? Esse acento, ele é um acento grave, que é o que aqui na língua portuguesa só existe no A quando acontece crase, né? Mas, enfim, curiosidade gramática, né? Deixa para outra hora. Então, esse aqui é o Ampere, em homenagem ao um cientista importantíssimo aí da história do eletromagnetismo, que estudou muito corrente elétrica e descobriu algo interessante que a gente vai ver na última parte da disciplina. Tá? Então, 1 ampere ele é 1 coulomb por 1 segundo.
Só beber água. Bom, o que acontece, pessoal? 1 ampere é muita coisa. Se uma pessoa levar um choque de 1 ampere, provavelmente ela morre, né? Porque 1 ampere é muita coisa. E por que que é muita coisa? Já vou explicar. Então, é mais comum a gente falar em miliampere. Mili sendo 10 a menos 3, ou seja, 1 milésimo de ampere. Então, se vocês pegarem qualquer equipamento elétrico de vocês, na caixa ou no manual, vai estar escrito qual é a corrente que ele suporta. E geralmente vai estar em miliampere. Né? Façam esse teste depois aí, quem tiver curiosidade. Por que isso? Vamos tentar entender. 1 ampere é 1 coulomb dividido por 1 segundo. Mas o que é 1 coulomb? Se a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, se a gente isola o coulomb bem aqui, a gente vê que 1 coulomb ele é 1 dividido por 1,6 vezes 10 a 19 cargas elementares. Então, quando 1 coulomb passa aqui em 1 segundo, né? 1 coulomb passa daqui para lá, o que está passando, na verdade, é o equivalente a 10 elevado a 19 cargas elementares, que é a carga do elétron e do próton em módulo, né? Então, pessoal, 1 ampere significa isso daqui de quantidade de prótons ou de elétrons passando de um lado para o outro. Com 19 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, eu não sei nem ler isso aqui de tão grande que é. Por isso que a gente usa a notação científica, né? Então, bem aqui seria mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Então, são 10 quintilhões de elétrons ou de prótons ou de ânions, né? Cátions passando de um lado para o outro em 1 segundo. Quintilhões. É por isso que o ampere é uma grandeza muito grande. Então, a gente trabalha com miliampere, que é 10 a menos 3, que seria tirar 3 zeros daqui, né? E aí já diminui um pouco, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, pessoal. 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Só que, na verdade, a gente não usa muito ele, a gente usa mais o miliampere, que está mais dentro da nossa realidade. Muito bem. Outro aspecto relacionado à corrente elétrica é que quando uma corrente passa por um fio, ela se separa em duas. Então, essa corrente inicial aqui ela vai se separar em duas, I1 e I2, sempre representando aqui o sentido, de tal maneira que a corrente inicial vai ser a soma das outras. Tá? Então, isso é uma propriedade da corrente. Quando ela se divide em dois fios, essas partes remanescentes elas se somam para ser igual à original. A soma delas é igual à corrente original, certo? E isso é uma consequência da lei de conservação, do princípio, né, de conservação da carga elétrica que nós discutimos na nossa primeira aula. Por quê? Porque imaginem que um infinitésimo aqui de carga está fluindo um infinitésimo dq0. Pela conservação da carga, essa carga, ao passar aqui por esse nó, que é o nome desse encontro aqui desses três fios, é um nó, né? Ao passar por esse nó, essa carga necessariamente tem que ser conservada, ou seja, se bem aqui desse lado tinha dq0, então aqui desse outro lado tem que ter dq0 também. Essa é a conservação da carga, ou seja, essa quantidade de dq0 inicial tem que ser igual à quantidade de carga que foi para o primeiro fio, que é dq1, mais a quantidade de carga que foi para o segundo fio, que é dq2.
Só que se agora a gente deriva em relação ao tempo, ou como a gente costuma dizer, dividir por dt, o que a gente vai ter é dq0 dt, por definição é a corrente I0, depois dq1 dt, que por definição é a corrente I1, e dq2 dt, que é por definição a corrente I2. Então, simplesmente pela conservação da carga, nós sabemos que a corrente tem que se dividir em partes que somadas dão igual ao original, certo? Deu para entender essa justificativa? Vocês estão acompanhando aí? Alguma dúvida? Alguma questão? Você falou alguma coisa, Luiz? Eu não ouvi aqui. Desculpa, mas eu vi que você ligou o microfone, mas eu não consegui ouvir o que você falou aqui. Tá bom. Pode ser que esteja com mau contato aqui no meu fone de ouvido, não deu para ouvir. Se você quiser escrever, eu posso olhar depois. Ou agora. Mas enfim, não. Também ninguém precisa se sentir pressionado para perguntar nada. Eu pergunto porque tá legal. Pergunto porque, enfim, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiser, mas também ninguém precisa se não quiser. Ah, tá bom. Sem problema. Ok, então continuando, uma discussão que a gente tem que fazer para entender melhor o que é corrente elétrica é entender a diferença entre o sentido real e o sentido convencional da corrente, tá? Porque o que eu tenho dito para vocês é que a corrente elétrica ela é um fluxo de portadores de carga, né? Que podem ser elétrons ou podem ser íons, certo? Pode ser outras coisas também, mas são exemplos assim mais, digamos, distantes do que a gente nos interessa aqui nessa disciplina, né? Então, vamos nos concentrar no exemplo dessa figura. Uma bateria, uma pilha, sendo usada para ligar uma lâmpada. Então, a gente tem três componentes aí, que são a fonte, né? A fonte seria a pilha, a bateria. A gente tem os fios, né? Que a gente supõe que sejam os dois fios aí feitos do mesmo material. E a gente tem a lâmpada, que nesse caso é vista como uma resistência, um equipamento que vai gastar energia, resumindo, né? Bom, o que acontece, pessoal, é que eu falei que a corrente ela é um fluxo de portadores de carga, mas essa noção ela é mais recente do que o estudo de circuitos, certo? Então, as pessoas já estudavam circuitos muito antes de saber que o elétron existe e que os íons existem, certo? Muito antes. Então, as pessoas não sabiam que a corrente elétrica era um movimento de elétrons. Isso foi uma consequência de décadas, né, de investigação sobre modelos atômicos, experiências que nos levaram a aprimorar os modelos atômicos, né? Como, por exemplo, a famosa experiência de Rutherford, lá, de fazer passar um feixe de partículas por uma placa de ouro, né, para descobrir que, na verdade, o átomo ele tem um grande espaço vazio dentro dele. Outras experiências, enfim, até a descoberta do elétron. Se eu não me engano, é da década de 30.
para vocês terem uma noção. Então, até antes disso, não se sabia que o elétron existia, ou seja, que existia no átomo um núcleo e uma eletrosfera, e que, na verdade, a corrente elétrica era causada pela eletrosfera, onde estão partículas. E essas são as partículas que se movimentam e causam a carga. Então, as pessoas simplesmente estudavam corrente, né? Então, desse estudo de corrente mais antigo, surgiu o que a gente chama de sentido convencional da corrente, que para eles era o sentido real, tá? Dá para entender isso? É como eles não sabiam que o elétron existia, eles definiram um sentido para a corrente, que seria do positivo para o negativo. A gente na vida sempre tem preferência, né? Por chamar uma coisa boa de positiva e uma coisa que é fonte de algo, a gente chama de positivo, né? Então, por esse motivo, como eles achavam que a energia vinha aqui do lado positivo, eles achavam que a corrente vinha daqui. Os portadores de carga vinham daqui do polo positivo da bateria. E aí, quando eles descobriram o elétron, perceberam que ele tinha carga negativa. Então, é um pouco estranho, né? A gente hoje, vendo de longe isso, mas por que o elétron tem carga negativa? Então, a corrente, na verdade, é negativa, né? Isso é a gente hoje, mas enfim, antigamente não se sabia. Então, esse é o sentido convencional da corrente, que eu representei aqui na figura por essas setas vermelhas. Então, o sentido convencional da corrente é do polo positivo para o polo negativo, que seria nesse sentido, no caso dessa figura aqui, no sentido horário. Eu desenhei de branco em cima do branco. Então, o sentido convencional, ele seria esse, ó, do polo positivo aqui para o negativo, como está representado nessa figura, tá? Então, a energia elétrica aqui sairia do polo positivo para o negativo. Só que esse não é o sentido real. O sentido real é que no polo negativo aqui tem excesso de elétrons e o outro polo é positivo justamente porque está faltando elétrons, né? E o sentido real é esse: os elétrons saem do polo negativo, seguindo esse caminho azul, aqui essas setas azuis, e vão lá para a lâmpada. Uma parte é usada lá para realizar trabalho, etc. E outra parte volta aqui. Enfim, nenhum deles é destruído nem criado, tá? Mas enfim, eles caminham em direção ao polo positivo, por quê? Porque cargas de sentidos opostos, a gente já viu no início, se atraem, né? E aqui tem um excesso de elétrons, eles se repelem e vão embora, atraídos pelo polo positivo lá do outro lado. Então, resumindo, o sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo, e o sentido real da corrente é do negativo para o positivo. E a primeira coisa que a gente pensa quando vê isso é como isso é possível, né? Como é possível compatibilizar essas duas ideias que parecem opostas e incompatíveis, né? Então a ideia é a seguinte, ó. Imagina que a gente tem aqui uma carga de 100 coulombs, né? E aí um único coulomb desses aqui vai para o lado direito, positivo, né? Então a gente vai ficar com 99 coulombs aqui. Agora, positivo, né? Por quê? Porque tinha 100 e um foi para a direita. Agora imagina que um coulomb negativo vem da direita para a esquerda. Então, se tinha 100, 100 menos 1 é 99. Ou seja, o efeito de sair uma carga positiva para cá, uma certa carga positiva mais E, seria a carga do próton, é o mesmo efeito de vir para cá uma carga negativa menos E no sentido oposto. Vou fazer um outro desenho aqui só para deixar isso bem claro. Tá? Então,
Então, pessoal, o que eu estou falando é o seguinte: se a gente tem uma certa carga mais Q indo da esquerda para a direita, isso é completamente equivalente a ter uma carga menos Q indo da direita para a esquerda. O fluxo de carga é o mesmo. Por quê? Porque aqui o fluxo muda de sinal por mudar o sentido, mas muda de sinal de novo porque a carga mudou de sinal. Então, menos com menos dá mais. É a mesma coisa que um fluxo no outro sentido com uma carga com outro sinal. Então, o que eu quero dizer com isso é que o sentido convencional e o sentido real da corrente são completamente equivalentes. É por isso que ainda hoje em dia, mesmo depois da gente ter descoberto o elétron, ter descoberto que o elétron é a causa da corrente, o movimento dele é a causa da corrente, mesmo sabendo de tudo isso, a gente continua usando o sentido convencional, tá? Então, nós vamos usar aqui, e não só nós, qualquer livro de qualquer aplicação da física, e também na própria física teórica, ainda utilizamos o sentido convencional da corrente. E aí, quando a gente precisa entender isso, digamos, olhando com uma lupa, né? Olhando mais de perto, vendo o fundamento da coisa, aí a gente pensa no sentido real da corrente. Mas, quando a gente desenha um circuito, faz uma conta no circuito, a gente usa o sentido convencional, né? Então, por exemplo, os engenheiros e as engenheiras eletricistas, quando vão fazer o aterramento numa casa, e aí eles montam um circuito da casa, né, que vai ter vários outros mini circuitos nele, onde eles vão montar tudo lá, e em nenhum momento eles vão se preocupar com o fato de que quando cai um raio, na verdade, o elétron está subindo ou descendo da Terra, não interessa. Eles vão montar o circuito e vão usar o sentido convencional da corrente para te dizer que tu precisa fazer um aterramento assim, assado, etc. Tem que usar um fio assim ou de outro jeito. Certo, pessoal? Então é mais ou menos isso que a gente precisa saber em relação ao sentido da corrente. Certo? Alguma dúvida? Alguma questão em relação a isso? Não? Ok. Bom, beleza. Se houver, estou à disposição. Ok. Muito bem, pessoal. Então, essa é a corrente elétrica escalar. É importante para a gente entender um pouco melhor o que é a corrente elétrica, especialmente no eletromagnetismo mais avançado, mas o Halliday também coloca aqui para a gente não ficar sem saber disso, que na verdade a corrente ela é melhor descrita, digamos assim, de um jeito mais detalhado, por uma grandeza vetorial, representada pela letra J maiúsculo, com uma seta em cima, que vai dizer que é um vetor, que é um campo vetorial, na verdade, tá? Chamado vetor densidade de corrente. Tá? Então, esse vetor densidade de corrente, ele está mais ou menos para a corrente elétrica, mais ou menos como o campo elétrico está para o fluxo de campo. Tá? Então, a corrente é uma grandeza escalar, assim como o fluxo de campo também é escalar, e a densidade de corrente é vetorial, assim como o campo elétrico é vetorial. Tá? Então, é como se a corrente escalar I fosse, na verdade, uma medida do fluxo da densidade de corrente. Então, se a gente olhar um fio de perto aqui, vai ter linhas de movimento aqui dos elétrons, em que cada ponto aqui vai ter um vetor densidade de corrente. Então, vai ter uma certa densidade de corrente bem aqui, e aí quando apertar mais ali, essa densidade vai aumentar, né, para que a corrente seja a mesma ao longo do fio todo, certo? Então, isso aqui vai ser o campo J.
É estranho escrever desse jeito, né? Eu sei que é, porque eu estou dizendo que uma coisa que eu sei o que é a corrente, aqui, ela é igual à integral de uma coisa que eu não sei o que é, né? Que eu ainda não disse como calcular. Eu sei que é estranho isso, mas o objetivo dessa discussão aqui é justamente dizer como é possível calcular essa densidade de corrente. E a gente tem que trabalhar com essa densidade de corrente para poder chegar em alguns resultados, como eu acredito que vai ter um daqui a pouco. Muito bem. Então, já já eu vou dizer como calcular essa densidade de corrente. O que vai, na verdade, nos fazer entender melhor o que é a própria corrente elétrica, né? Muito bem. Então, primeiro vamos simplificar um pouco isso para entender melhor. Eu não sei como é na engenharia sanitária e ambiental, mas na física a gente costuma geralmente pegar uma coisa complicada dessa aqui e entender primeiro o caso mais simples possível, porque aí a gente começa a entender do mais simples para o mais complicado, né? Então, essa integral aqui é uma integral chata, né? Uma integral de superfície, que, como essa superfície pode ser qualquer coisa, não tem muito como a gente entender isso assim de cara, né? De uma vez. Mas tem como a gente simplificar a situação. Então, vamos imaginar que essa corrente está acontecendo num tubo, que é um cilindro, e esse cilindro ele vai ter uma certa seção transversal aqui A. O que é a seção transversal? É o seguinte, eu pego aqui o fio, né? E aí eu corto ele bem aqui. Quando eu cortar bem aqui e eu ver ele de frente, eu vou conseguir ver aqui ele atravessado, né? De lado aqui. Então isso é a seção transversal, é essa área aqui da, da grossura dele, digamos assim, né? Muito bem. E se esse fio for fino o suficiente, a gente pode considerar que essa densidade de corrente é mais ou menos a mesma ao longo de todo o fio. Outra simplificação, vamos supor que a gente não cortou ele de lado assim. A gente cortou bem retinho aqui, formando um ângulo de 90 graus. Se a gente fez isso, então, bem aqui nesse corte, vai estar mais ou menos assim. Mais ou menos assim, ó. Então, bem aqui no corte, vai ter um elemento de área dA, que vai ser paralelo à densidade de corrente J. As duas vão estar formando ângulos de 90 graus aqui com essa área, porque eu escolhi uma área retinha aqui em relação ao fio, formando um ângulo de 90 graus em relação a em relação ao eixo, né, do fio. Muito bem. Então, fazendo isso, esse produto escalar fica simplesmente o módulo dos dois, né? Porque bem aqui apareceria o cosseno do ângulo entre eles, mas o ângulo entre eles é zero, então esse cosseno é 1. E aí fica JDA apenas. Como eu escolhi um fio fino, o J é mais ou menos constante ao longo do fio, então ele sai da integral. E aí fica a integral de dA, que nada mais é do que a própria área. Então, numa primeira aproximação aqui, a gente pode dizer que a corrente é a densidade de corrente sobre área. Ou que a densidade de corrente é corrente sobre área. Olha só, então aqui fica muito mais fácil de entender o que é a densidade de corrente. Ela mede uma espécie de fluxo, né? Ou seja, de quanta corrente está passando em determinada área, né? Por isso que ela é uma densidade, nesse caso uma espécie de densidade superficial, né? Que é uma grandeza dividida por um tempo, tá? Só que como a corrente ela mesma já é um fluxo de carga, então na verdade a densidade de corrente é um fluxo de carga por unidade de área por unidade de tempo, ok? E aí em particular a gente vê, né? Olhando primeiro aqui em cima que J é proporcional a I.
né? Ou seja, a densidade de corrente é proporcional à corrente em si mesma. Mas olhando aqui para a parte de baixo, J é inversamente proporcional a A, ou proporcional ao inverso de A. O que significa que quanto maior a área, menor a densidade de corrente. E quanto menor a área, maior a densidade de corrente. É mais ou menos o que acontece com a pressão também. Se vocês lembrarem, pressão é força sobre área, né? Então, se a gente tem aqui um fio muito grande aqui, vamos dizer que ele tenha, sei lá, 5 milímetros, e aqui está passando uma corrente de 1 miliampere, então a densidade de corrente vai ser 1/5. Miliampere sobre milímetro, quadrado, vamos dizer assim, a área, né? Então vai ser 1/5 de determinadas unidades aí. Agora, se essa área diminuir para 1, aí a densidade de corrente vai ser multiplicada por 5, ela vai ser 1 agora. Então, se a área se divide em 5, a densidade de corrente se multiplica por 5. Ela é inversamente proporcional, porque vai estar passando mais corrente num fio menor aqui. Digamos, um fio de 1 milímetro quadrado, tá? Mais ou menos isso. A partir desse conceito de densidade de corrente, nós podemos entender mais microscopicamente, assim, mas em detalhe, o que de fato constitui a corrente elétrica, né? Através de um conceito chamado velocidade de deriva, que é o que nós queremos chegar aqui. E o nosso objetivo vai ser chegar nessa fórmula circulada aí embaixo. Vai dizer que a densidade de corrente ela é o número de elétrons, ou de portadores de carga, né? Dividido por volume, né? Vezes a carga elementar, vezes a tal velocidade de deriva, que é o fluxo de portadores de carga, a velocidade dos portadores de carga, certo? Então, essa vai ser a conclusão de hoje. Eu peço para vocês 2 minutos aqui, tá? Para eu ir pegar uma água e já volto.
Bom, pessoal, voltando aqui, então, já falamos um pouco, né, sobre o que é a densidade de corrente, e a gente tem essas duas relações aqui, uma mais real, né, mais geral, quis dizer, tá? Que diz que a corrente é a integral de superfície da densidade de corrente na área, tá? Então, isso significa que a corrente ela é um fluxo desse campo densidade de corrente numa certa área. Então, se tiver uma certa superfície aqui, e tem uma área a corrente ela é uma grandeza escalar, que vai medir o fluxo de um campo vetorial chamado densidade de corrente, né, que vai estar sendo calculado aqui em cima dessa área. Nesse caso, geralmente, o que a gente imagina é um fio. Né? Então, aqui vai ter um fio que vai ter uma certa área aqui no meio. Esse fio vai estar passando uma corrente e dentro dele vai ter esse fluxo, esse campo densidade de corrente, que é um vetor. Tá? E, intuitivamente, assim, um jeito mais simples de pensar é que, na verdade, essa densidade de corrente é simplesmente a corrente sobre a área. Né? Isso envolve, obviamente, algumas simplificações. Tá? E aí, para a gente chegar naquela última relação lá que está escrita no nosso livro, nós precisamos definir algumas coisas. Então, primeiro, vamos chamar de N minúsculo o número de portadores de carga, sejam eles positivos, né, no sentido convencional, já que a gente vai se limitar ao sentido convencional. Então, a gente vai imaginar portadores de carga positivos no sentido positivo da corrente, por unidade de volume. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente tiver 100 portadores de carga num volume de 1 metro quadrado, isso vai dar um N igual a 100. Tá? 100 por metro quadrado. É uma densidade de carga por volume, na verdade, esse N. Né? Se fossem 10 portadores de carga por, sei lá, 1 milímetro cúbico. Aí seria 10 sobre 1 milímetro cúbico essa densidade N. Tá? Então, esse número é isso, é uma densidade de carga por volume. Tá? Só que é uma densidade medida em número de portadores de carga, então vai ser um número inteiro, isso aqui. Então, não poderia ter, por exemplo, 2,5 portadores de carga por 1 milímetro quadrado. Não pode. Porque o portador de carga, pela conservação, perdão, me confundi, pela quantização da carga, né, não pode existir em número fracionário. Então, ou existe 2 portadores de carga ou 3. Tá? Então, tem que ter consideração nisso. Tem que levar em consideração isso. Por isso que a gente usa uma letra N minúscula, que geralmente é usada para representar números inteiros. Depois a gente vai ter o volume. Então, a gente está simplificando tudo aqui de tal maneira que esse tubo ele vai ser igual a esse cilindro aqui que eu desenhei, ó, né, que ele vai ter uma área de seção transversal A bem aqui e vai ter um certo comprimento L. Deixa só eu mudar uma coisa aqui, que aqui seria L, está aparecendo 1 aqui. Não é isso, L. Aí, mais ou menos certo. Bom, então esse volume vai ser essa área vezes esse comprimento, porque essa é a fórmula do volume de um objeto que nós poderíamos chamar de cilindroide, digamos assim, né? Ele é reto aqui e tem uma certa área na base. Não necessariamente um cilindro, poderia ter outro formato, mas se ele tiver todo ele esse formato, vai ser a área da base vezes a altura que é ele. Tá? Então, sendo esse n minúsculo um número por volume, um número inteiro por volume, o número de portadores de carga vai ser igual a n vezes o volume. Tá? Então, o número total de portadores de carga vai ser essa densidade N vezes o volume, que é A vezes L. Então, o N vai ser
N minúsculo A vezes L, o número total de portadores de carga no volume AL, que é o que está escrito bem aqui. Ok? Bom, cada portador de carga, como a gente está trabalhando com o sentido convencional da corrente, né? Cada portador de carga vai ter uma carga mais a carga elementar. Por que mais? Por que isso? Porque essa é a menor quantidade possível. Então, essa é, digamos assim, o bloquinho, né? É a menor pecinha de Lego que vai ter da corrente elétrica, né? Vai ser o quantum de carga. Tá? Seria menos E, que é a carga do elétron. Mas como a gente está trabalhando com sentido convencional, vai ser o inverso. Né? Então, vai ser o equivalente a passar um próton para o outro lado, em vez de um elétron para cá. Tá? Então, a carga total vai ser o número de portadores de carga vezes a carga de cada um. Tá? Isso é bem, digamos assim, bem natural, né? Não é natural isso? Quer dizer, se cada um vai ter uma carga e vai ter um certo número N, então a carga total vai ser esse número N vezes a carga de cada um. Então, se cada um tem uma carga de 1 Coulomb e tem 100 deles, então vai ser 100 vezes 1. Essa vai ser a carga total. Então, essa carga total vamos chamar de Q. Ela vai ser esse N que nós vimos no slide anterior ser igual a Nzinho A vezes L, tá? Vezes a carga elementar. Bom, então essa vai ser a carga total no volume A vezes L. Então vai ser NaL carga elementar. E aí a velocidade de deriva, ela vai ser o comprimento dividido pelo tempo. Então a velocidade de deriva vai ser a velocidade desses portadores. E aí, como a gente limitou a discussão para um trecho que tem um certo comprimento L bem aqui, então a velocidade vai ser, sendo esse trecho pequeno, a média é igual à instantânea, né? Então vai ser esse L, comprimento total, dividido pelo tempo. E, na verdade, o que nos interessa aqui é isolar o tempo para poder voltar lá para a corrente. Né? Então, esse tempo ele vai ser esse comprimento dividido pela velocidade de deriva. Se a gente simplesmente passa esse multiplicando e esse aqui dividindo, a gente chega aqui. O intervalo de tempo vai ser o comprimento L pela velocidade de deriva. Onde agora a gente tem tudo que a gente precisa para calcular a corrente, em termos dessas grandezas que a gente destacou. Então, a carga ela vai ser NaL vezes E, e o tempo vai ser L dividido por VD. Substituindo aqui, ó, a gente tem finalmente a corrente. Então, a corrente vai ser carga sobre tempo. A carga é isso aqui que eu já falei várias vezes, NaL vezes E. E o tempo vai ser L sobre VD. Então, cancela esse L em cima com esse L embaixo. O VD está dividindo, o inverso dele está dividindo, então ele fica VD em cima. Então, a corrente fica NaE vezes VD. Agora vamos usar a simplificação que a gente viu antes, de que o J é I vezes A, né? Perdão, corrente sobre área, I sobre A. E aí, sendo a corrente essa aqui que a gente acabou de escrever, substituindo aqui na expressão da densidade de corrente, vai cancelar essa área de cima com a de baixo, tá? E aí, a densidade de corrente fica NE vezes VD. Só que a velocidade de deriva, né? A gente define a densidade de corrente de tal maneira que ela seja igual, que ela seja igual, perdão pessoal, bocejei aqui. Então a gente define a densidade de corrente de tal maneira que ele seja um vetor que tenha a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então se a gente eleva aqui o VD a característica de vetor, o J vai ser esse vetor que está na mesma direção e sentido dela, né?
E por esse motivo, então, a gente pode dizer que a densidade de corrente J é igual a N vezes Z vezes a velocidade de deriva, onde esse N é o número de portadores de carga positivos por volume, e esse daqui, esse Ezinho é a carga elementar, que seria a carga de cada portador de carga. E VD, a velocidade de deriva vetorial, tá? Então, isso daqui é, na verdade, né, o que a gente poderia tomar como definição matemática, né, dessa grandeza que a gente chamou da densidade de corrente, da densidade de corrente J, tá? Então vejam que para que a densidade de corrente represente aquilo que a gente gostaria, que é um campo que mede o fluxo de carga através de uma área, quando há presença de corrente elétrica, para que ele seja isso, ele tem que ser dado por essa expressão bem aqui, tá? Que nós chegamos como conclusão. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Não? Bom, então o que eu tinha para falar hoje seria isso. E na próxima aula, nós vamos falar sobre resistência elétrica e resistividade, tá bom? E, e sobre a nota da primeira prova, eu vou enviar para vocês individualmente hoje, e também para quem não está vendo, né? E é isso, tá bom? Boa tarde então para vocês, boa quinta-feira, bom fim de semana, tá bom? E a gente se vê na terça. Um abraço aí, se cuida. Boa tarde, tchau.